Olá pessoal! Agora nós vamos entrar no mundo dos números na aula de matemática. Nessa aula nós vamos conversar um pouquinho sobre a história dos números. Então vamos lá! Um pouco da história dos números. Você tem ideia como as pessoas faziam para contar quando ainda nem existia a escrita? Acredita-se que antigamente, bem no início da civilização, elas contavam usando os dedos das mãos. Mas, desse modo, era difícil contar quantidades maiores, mesmo que eles usassem os dedos dos pés. Para facilitar a contagem, imagina-se que as pessoas passaram a usar pedrinhas, gravetos, ossos e outros objetos que representassem as quantidades contadas. Agora que vocês conheceram a história dos números, vocês terão acesso a essa história da Turma da Mônica, que fala sobre a história da matemática. Essa historinha estará disponível na plataforma de ensino. Dentro da matemática, nós trabalhamos vários conteúdos. Um dos principais conteúdos é a resolução de situações problemas. Então vamos prestar atenção em como solucionar esses problemas. Uma das principais funções da matemática é resolver problemas. Os problemas podem envolver os mais variados tipos de situações. Podemos elaborar um problema a partir de um conjunto de dados, como por exemplo, uma frase. Também é importante que o problema tenha algo a ser solucionado. Para expressar isto, basta inserirmos uma pergunta nele, com algo que desejamos saber. Um exemplo de situação-problema envolvendo a subtração. Joana tinha 10 peixinhos, representado pelo algarismo 10. Ela deu à sua prima 6 peixinhos. Quantos peixinhos ficaram no aquário? Então vamos lá montar essa continha. Primeiro, por se tratar de uma operação de subtração, nós vamos usar o sinal de menos. Na sequência, nós vamos colocar o minuendo referente ao que? Aos 10 peixinhos no aquário. E o subtraindo referente à quantidade de peixinhos que ela deu à sua prima. Então o resultado, 10 menos 6, seria a diferença, o resto, 4. Nós podemos também resolver essa situação observando o desenho. Então olha lá, Joana tinha 10 peixinhos. Ela deu à sua prima 6 peixinhos. Então sobraram 1, 2, 3, 4, correspondendo aqui a diferença ou resto. Agora nós vamos realizar uma atividade de gráfico de barras. Então olha só, quando nós vamos falar sobre gráfico de barras, nós pegamos cada barra e representamos um número. Então vamos lá. Observem o gráfico da fruta preferida das crianças do primeiro ano. Quantas crianças escolheram cada fruta? Preencha o gráfico com as informações. Então olha lá. Nessa atividade, a professora perguntou aos alunos qual a sua fruta preferida. Diante da resposta dos alunos, foi criado um gráfico para sabermos essas quantidades. Então olha lá, quando nós vamos representar a quantidade de frutas, no caso a banana, então olha só, a preferência de frutas dessa turma. Banana, 6 crianças preferiram a banana. A laranja, 4 crianças. A maçã, 1 criança. E a uva, 4 crianças. Nesse gráfico pode-se perceber que a fruta preferida dos alunos é a banana, ou seja, a fruta que aparece mais vezes. E a fruta que aparece menos vezes
é a maçã. Nós temos também a laranja e a uva que aparecem de maneira iguais. Para representar essa atividade de gráfico, eu vou mostrar para vocês de maneira prática. Nós temos aqui a representação do gráfico de maneira concreta. Então, olha só, gráfico de barras. Nesse gráfico, nós vamos reconhecer a quantidade de brinquedos do Arthur. Quantas bolas, carrinhos e jogos eles têm. Vocês observam que a barra representa uma quantidade. Vamos lá! Agora nós temos aqui a representação do gráfico de barras de maneira concreta. Nesse gráfico nós vamos identificar a quantidade de brinquedos que o Arthur tem. Nesse caso, quantas bolas, carrinhos e jogos. Na barra, vocês terão os números que representam a quantidade de brinquedos. Então vamos lá, começando pelos jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 jogos. E quantos carrinhos Arthur tem? 1, 2, 3, 4, 5. Quando nós vamos lá nas bolas, ele tem 1, 2, 3, 4 bolas. Essa atividade a professora Gisele fez utilizando caixas de fósforo. Porém, vocês podem usar palitos de fósforo ou algum outro objeto que represente. Pode ser grãos de feijão, grãos de milho e os mais variadas formas para chegar no resultado. Nessa atividade, se eu perguntar, o Arthur, ele tem mais jogos, carrinhos ou bolas? Vocês irão verificar através da correspondência entre número e quantidade. Então é isso, criança. Nos vemos na próxima semana e fiquem em casa.